E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o... Peraí que acho que é o canal errado. E aí, beleza? Meu nome é Rian e juntamente com meu parceiro Andrei, nós estaremos mostrando o nosso projeto pra... Peraí, mostrando? Tá saindo da jaula, monstro! Bom, nesse vídeo nós estaremos mostrando o nosso projeto prático de estrutura de dados 2. Então, bora! O nosso projeto é desenvolvido com árvores, a famosa e querida estrutura de dados. Para demonstrar essa estrutura na prática, com o nosso projeto prático, a gente criou uma mini loja de discos. E aqui, como vocês podem ver, ela possui tanto o cadastro de disco e seu gênero, como a consulta dos mesmos. Nós utilizamos o IntelliJ como principal ferramenta para todo o desenvolvimento desse projeto. Além do IntelliJ, nós utilizamos Git para o trabalho em equipe, é claro, né? E agora, bora dar uma olhada no código que faz essa aplicação maravilhosa que vocês estão vendo agora. Aquele menu lindão lá que vocês viram tem seu código começando aqui na linha 50, indo até a linha 1114. E será com todo o prazer que eu irei agora explicar linha por linha de como que aquele menu lá fica lindo daquele jeito. Então bora lá! Senta que lá vem a história. One hour later. Churrasqueira, controle remoto. Aí eu tava conversando com o Andrei e tal, e aí eu falei, mano, aqui que desliga, velho. E agora desliga! Tá pegando fogo, bicho! One eternity later. Pô, meu, enfim, foi uma experiência incrível, assim, construir esse menu do zero, assim, sabe? Mas deixa eu até fechar aqui, que esse não é o foco do vídeo. Fundamentais para o sucesso em Free Fire e algo que jogadores profissionais treinam lá. Cria vergonha, cara. Vai trabalhar. Eita, eu preciso gravar. Droga. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Andrei. Tô te processando amanhã, cara. E eu tô aqui com a minha ideia aberta, o nosso querido IntelliJ, para mostrar um pouco da implementação do nosso projeto prático de estrutura de dados 2. Então, de cara, vamos dar uma olhada aqui nos nossos cadastros. Na nossa classe Application Factory, a gente tem um mapa com todos os discos. No caso, eu usei um mapa, mas isso poderia ser um array, por exemplo. Mas um mapa é questão de usabilidade para que não se repita um disco quando ele é cadastrado. No caso, eu estou usando o ID como a chave desse mapa para não deixar dois discos com o mesmo ID, mas poderia ser usado um array normalmente. E a gente tem também outro atributo, no caso gêneros, que é onde está alocada a nossa árvore, que seria o núcleo do nosso projeto. E bom, a gente tem o método cadastrar gênero. Ele recebe o nome do gênero e ele recebe um gênero pai. E esse gênero pai, ele pode, se ele for nulo, significa que o gênero que está sendo cadastrado no momento, ele é uma raiz. Agora, se ele receber um gênero pai, significa que o gênero que vai ser cadastrado no momento é um filho desse gênero passado como parâmetro. E aí a gente cria o nosso gênero, chamamos o construtor, passando o nome e o gênero pai. E já puxando o gancho, a gente pode ver aqui nossa classe gênero. Ela é consistida do nosso ID desse gênero, o nome, a lista de discos pertencentes a esse gênero, a lista de subgêneros, ou seja, a lista de filhos que esse gênero tem,
e o nome do gênero pai. E bom, nesse construtor aqui que recebemos o nome e o gênero pai, estamos atribuindo a variável nome, estamos criando subgêneros vazios, os IDs dos discos também vazios, e aqui a gente tem um operador ternário, ou seja, se o gênero pai for diferente do nulo, essa variável, esse atributo nome em gênero pai, ele vai receber o nome desse gênero passado como parâmetro, senão vai ser nulo normalmente. Coisa simples, não é? Agora que a gente tem o nosso gênero criado, e a gente também pode criar a nossa variável ID gênero pai, que vai ser importantíssimo para a nossa árvore, né, para quando for montar a árvore de fato. E é o mesmo conceito do operador ternário. Se o gênero pai for diferente de nulo, essa variável ID gênero pai vai receber o ID desse gênero pai, senão vai receber nulo normalmente. E aí nós chamamos o método adicionar gênero da nossa classe árvores gênero, e entrando na implementação nós podemos ver que esse método recebe um gênero como parâmetro e o ID desse gênero, do gênero pai no caso. Putz. O vídeo vai ficar muito bom mesmo. Bom, esse método ele recebe o gênero que vai ser cadastrado no momento e o ID do pai desse gênero, ou nulo se ele for uma raiz. E aí a gente pega esse gênero passado como parâmetro e vamos setar o ID dele. E aí na classe árvore gêneros nós temos aqui a lista de gêneros, vai ser a lista onde vão ser alocadas todas as raízes, né? Porque cada gênero é como se fosse uma árvore diferente. Então a gente tem o rock é uma raiz, o pop é outra raiz. Elas são árvores totalmente diferentes. E por isso que a gente está usando uma lista de gênero. Cada gênero dessa lista aqui é uma raiz de sua árvore própria. E a gente tem aqui a quantidade de gêneros. Na hora da instanciação da árvore de gêneros, nós começamos essa variável com 0. E a cada chamada desse método de adicionar gêneros, nós incrementamos essa variável, ou seja, no caso do primeiro gênero cadastrado, o ID dele vai ser 1 e assim por diante. E bom, aqui nós temos uma verificação se o ID do gênero pai é nulo. Se for nulo, significa que está sendo cadastrado uma raiz, ou seja, nós só adicionamos na lista e acabou o método. Se não, é aqui que a mágica acontece. Senão significa que estamos tentando inserir um subgênero. E aí nós começamos com as raízes, nós passamos a lista de todos os gêneros, juntamente com os outros atributos mencionados anteriormente para esse método. E esse método, ele já é um boolean, eu já vou explicar por quê. E aqui nós temos um for. Nós iremos percorrer essa lista que foi passada como parâmetro e verificar se algum elemento dessa lista tem o ID que foi especificado aqui, ou seja, que é o pai do gênero que está sendo cadastrado. Se for encontrado, nós adicionamos esse gênero cadastrado como subgênero e return true. Se não, se ele sair do for, significa que nesse primeiro nível da árvore não tem o pai do gênero que está sendo cadastrado. Então é transformado essa lista subgêneros em uma string. Foi implementada no Java 8 e facilita muito o desenvolvimento, pois auxilia a manipulação de arrays principalmente e de estruturas desse tipo. String tem um método nmatch, ou seja, ele vai executar para cada um dos gêneros dentro dessa lista, a gente vai executar esse mesmo método, né? Isso aqui é uma chamada recursiva, e o nmatch ele tem uma peculiaridade, ele vai executando esse método para todos os elementos da lista até que alguma dessas chamadas retorne true, e quando retorna true significa que o subgênero ele já foi cadastrado. Então a execução disso aqui para e a gente tem como se fosse um return para parar a execução. E bom, esse é o cadastro dos gêneros. Eu já cadastrei o gênero rock. Se viermos aqui na consulta de gênero, seja bem-vindo à loja discos. Veremos que o rock está aqui, bonitinho, já cadastrado. Gênero, nós possuímos apenas o rock, por enquanto aqui cadastrado, e nenhum disco. E agora a gente vai simular um cadastramento. Claro que eu tenho uma colinha do meu lado com os discos que nós vamos cadastrar. E logo primeiro, ele é um subgênero do rock, então ele será um metal progressivo. Então a gente coloca o nome dele,
fala de qual grupo que ele é, no caso rock, e a gente cadastra. Agora sim, nós podemos cadastrar o nosso disco, sabendo que o seu gênero específico está ali já cadastrado. Agora que já vimos a fundo a execução do cadastro de gênero, agora a gente pode ver a estrelinha do nosso projeto. No caso, o que é uma loja de discos sem o disco. Não é mesmo? Então, vamos ver agora o cadastro de disco. O conceito é basicamente o mesmo. Nós recebemos nesse método cadastrar gênero. Gênero? Não, gênero já foi. Meu Deus. Sim, eu vou estragar a gravação, velho. Bom, nesse método cadastrar disco, nós recebemos o título do disco que está sendo cadastrado, o ano em que ele foi lançado e o gênero a que ele pertence. No caso, esse gênero também pode ser nulo, caso o disco ele não tenha um gênero específico. E bom, aqui nós criamos o novo disco, né, passando os atributos para ele. No caso, na classe disco, a gente tem esse construtor aqui. Ele é bem básico, ele recebe só os atributos e seta. E aqui a gente faz o mesmo conceito explicado anteriormente. A gente cria o ID para esse disco novo que está sendo cadastrado. No caso, eu pego o tamanho desse mapa dos discos. Inicialmente esse tamanho obviamente é 0, mais 1, ou seja, o ID desse disco novo que está sendo cadastrado vai ser 1. Depois de fazer isso, a gente chama na nossa classe árvores o método adicionar disco. Isso é muito importante e a gente passa o disco passado como parâmetro, o disco que está sendo cadastrado, né? E a gente verifica se ele possui realmente um gênero. Se não, a gente só dá um return e acaba a execução aqui dessa classe, pelo menos. Se não, nós iremos chamar esse método aqui adicionar disco. Ele recebe o disco como parâmetro e recebe também uma lista de gêneros. E aqui vai ser basicamente o mesmo conceito explicado anteriormente. Nós temos um for para percorrer todos os discos da lista passada como parâmetro. E para cada gênero dessa lista, nós verificamos o ID do gênero a qual o disco pertence é igual ao ID do gênero que está sendo percorrido no laço. Se for, a gente só pega esse gênero do laço e adiciona o ID desse disco nele. Simplesmente isso, retorna true. Meio pau. 9, 12. truco ladrão, Eu duvido. truco panela, Truco flash. eu cubo, Eu dobro. me liga, Quando? amanhã, Que hora? 10 e meia, Eu vou ao banheiro. segunda esquerda, Pede pizza. calabresa, mussarela, canastra, de reis. Se não, a gente executa aquele mesmo conceito explicado anteriormente da string e do método nmatch. Para cada gênero dessa lista, a gente executa o mesmo método até que alguma dessas execuções retorne true. E basicamente é isso. A gente já colocou o disco no gênero e agora a gente só adiciona o nosso disco novo no mapa de discos. Todos os discos .put, e a gente coloca como chave o ID do disco e como valor o disco em si, exatamente como está sendo mostrado aqui. Aqui a gente consegue já testar para ver se o nosso cadastramento já está dando certo. E a gente consegue ver que tá cadastradinho aqui, ó, o nosso gênero, o ano do disco, também o título e o seu ID. E o gênero também é atualizado, né? Então bora cadastrar mais discos aí.
Aqui a gente consegue ver os gêneros cadastrados, né? Progressivo, cristão, heavy metal, thrash metal, power metal. Aqui o rock, ele possui subgêneros. Os outros não, porque eles fazem parte do grupo do rock. O rock não faz parte desse grupo. Os discos, eles estão aqui, todos cadastrados, são 7 discos. Mas agora, vamos cadastrar mais alguns que são de outros gêneros. Por exemplo, vamos criar o pop, não fazendo parte de nenhum grupo, ele sendo pop por si só. Annie, you had your name in the bright lights. This time is different. E bom, agora que a gente viu já a parte do cadastro, a gente pode ver agora a consulta. Como que funciona a nossa consulta, não é mesmo? E aqui... tá faltando um. Bom, e agora que a gente viu como que funciona o cadastro, não tem para que ter um cadastro se a gente não consegue ver, visualizar o que está sendo cadastrado, né? O que foi cadastrado no caso, não é? Tá atrapalhando minha gravação, velho. Você acabou aqui com 30 minutos de gravação, cara. Tristeza. Não me atrapalhe mais. Não atrapalhe o trabalho de um futuro streamer. Bom, e como eu ia dizendo, a gente vai ver agora. Deixa no silencioso. Como eu ia dizendo, a gente vai ver agora como que funciona a consulta dos nossos gêneros, né, inicialmente. E essa consulta é a consulta básica, ou seja, a consulta que vai mostrar todos os gêneros que a gente tem cadastrado. Vai retornar esse método get todos os gêneros, ele retorna uma lista de gêneros e a gente inicialmente cria um array list vazio, né, para todos os gêneros, e a gente adiciona null. Por que que a gente adiciona null? No caso, esse null ele está servindo naquele combo box mostrado anteriormente na tela de cadastro. Esse null é aquele primeiro valor que está vazio, que significa que o gênero que está sendo cadastrado é uma raiz, ou seja, aquele vazio, entre aspas, é esse null. Além desse null, a gente adiciona todos os elementos dessa lista aqui, e aqui que a mágica da consulta acontece. Bom, a gente entrando aqui na nossa árvore gêneros, a gente vem para esse método para lista, que a gente converte essas árvores, por assim dizer, né? A gente converte todas as árvores para uma lista, para uma única lista para ser mostrada naquele combo box. E o mesmo conceito, a gente inicia um array list vazio e a gente percorre todos os gêneros, né, no caso as raízes, né, nesse primeiro nível aqui, a gente percorre todos eles e para cada gênero nessa lista a gente chama esse método aqui, adicionar subgêneros à lista, passando o gênero que está no laço no momento e a lista inteira, né, onde vai ter todos os gêneros. E aí, entrando nesse método, a gente tem uma implementação muito simples. No caso, vai ser, a gente vai fazer a mesma coisa que foi feito ali em cima, só que para todos os subgêneros do gênero passado como parâmetro. E aí, isso aqui é uma chamada recursiva e vai
fazer a mesma coisa e no final da execução desse método vai adicionar o gênero na lista. E isso vai ser executado para todos os gêneros e subgêneros por meio dessa chamada recursiva. No final, a gente tem essa lista completamente cheia com todos os gêneros das nossas árvores e eu pego essa lista e transformo em string para uma manipulação mais simplificada. Sorted, ou seja, eu vou ordenar essa lista por meio do ID. Quando vai mostrar os gêneros na lista, eles vão aparecer ordenados por ID, ou seja, primeiro vem 1, 2, 3 e assim por diante. Senão a nossa lista, na hora de mostrar na tela, ela podia ficar desordenada e não é o que a gente quer, não é mesmo? Esse é o método para a lista. E aí eu pego todos os gêneros que tem nessa lista, eles vão ser adicionados nessa outra lista que inicialmente tinha só null. Então eu retorno essa lista e eu tenho todos os gêneros em um array list, como se fosse um array list, não é? E agora, magicamente, apareceram outros métodos na nossa Application Factory. É aqui que entra nosso querido GitHub, salvando nossas vidas quando precisamos de versionamento. E, bom, a gente tem a outra implementação do buscar gêneros, que é com aquele filtro que a gente tem, que a gente pode buscar os gêneros pelo nome. E é exatamente esse método aqui. Ele recebe uma string, que seria o filtro. E a gente é bem simples. A gente vai pegar gêneros.paralista, ou seja, vamos transformar toda a nossa estrutura de gêneros em uma lista única. Vamos transformá-la em string para melhor manipulação e filtrar essa lista. Nós pegamos cada um dos gêneros que estão nessa lista e vamos verificar se o nome desse gênero contém o filtro passado como parâmetro. Ou seja, nós, ao final dessa execução, a lista dos gêneros ela só vai conter elementos que possuem em seu nome o que veio como filtro. E depois nós pegamos essa string e transformamos de novo em uma lista para poder fazer o retorno. E essa é a verdadeira mágica de como se usa string e por que ela auxilia muito o nosso desenvolvimento. Agora vamos lá para a saideira. A gente vai ver como funciona a busca dos discos, que é infinitamente mais simples do que a busca de gêneros. A busca de discos comum, por assim dizer, que busca todos os discos, ela simplesmente é uma linha. A gente retorna um novo array list de disco que vai conter todos os valores do nosso mapa de discos. É simplesmente isso. E a gente tem também a nossa busca de discos com filtro, que o conceito é basicamente o que já foi mostrado com a busca de gêneros com o filtro, né? A gente pega o array de todos os discos, né, transforma em string e depois a gente filtra, pega cada um dos discos e a gente faz a mesma verificação. Basicamente a gente verifica se o título desse disco contém o que foi passado como filtro, e aí no final aqui o nosso array list só vai ter os discos que possuem o filtro em seu nome, e aí a gente transforma de novo o nosso string para a lista para que seja usado na nossa aplicação. Bora testar a nossa barra de busca. A gente pode buscar aqui, por exemplo, pelo título. Se a gente jogar aqui 3 pontinhos daquele álbum do Injustice for All, a gente vai encontrar ele aqui, né? Muito bacana. Se a gente apagar ele aqui e dar um buscar, a gente tem tudo de novo. Agora, indo para gênero, nós também podemos buscar assim. Podemos buscar tanto pelo nome principal, heavy, ou como a maioria possui esse nome, metal. Nós podemos utilizar essa palavra também. Metal. E aí? Bacana, né? Uau! Nice. Bom pessoal, e é assim que foi implementado o nosso projeto prático de estrutura de dados 2. Lembrando que o código-fonte dessa aplicação completo vai estar disponível no GitHub, aí no link que vai estar aí na descrição, né, que o nosso querido editor vai se lembrar de colocar, não é, editor? Pode ser. E, bom, deixe o joinha, favorite, se inscreva no canal e ative o sininho para novos projetos futuros, ok? Então beleza pessoal, valeu, falou!
Já passamos por todas as funções do nosso projeto. Vamos dar uma olhadinha no menu de informações. Agradeço a atenção, obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Professor. Você conseguiu? Sim. E o que lhe custou?